Entrou. Aê, Oi, tudo bem? tudo bem? Estão me escutando bem? Sim, eu estou escutando. Acho que o Ah, pessoal está eu adorei o convite, eu acho maravilhoso a gente poder fazer essa parceria entre secretarias, né? Sempre em prol do munícipe, no caso das crianças com autismo, né? Então, eu estou à disposição para a gente poder ajudar o máximo possível as famílias, principalmente nesse momento difícil. Ai, que bacana. Você poderia se apresentar para a gente, explicar um pouquinho o seu papel na Secretaria de Educação, falar para a gente como é o seu trabalho? Claro, eu sou professor de educação física de formação, eu sou formado há 14 anos já. Nessa grande parte desse tempo foi atuando aqui na Prefeitura de Praia Grande e na educação infantil, eu sou professor de educação física, ensino infantil. Sou especialista em autismo e também sou professor do curso de pós-graduação na disciplina Educação Física aplicada ao autismo, né? E hoje estou lotado na divisão de educação especial aqui do município também de Praia Grande, tá? Como ATP de inclusão, que a gente chama, tá? E junto com a equipe da divisão de educação na divisão de educação especial, a gente está tentando fazer um trabalho. Ela já fazia um trabalho maravilhoso antes, né? Mas a gente está tentando fazer um trabalho esse ano, está tendo que ser um pouco diferenciado, justamente por causa da quarentena, aconteceu essas coisas, aconteceu o estudo inesperado para todos nós. Então, antes a gente atuava na orientação dos professores, né, com relação ao atendimento das crianças com deficiência, não só com autismo, com qualquer tipo de deficiência. E hoje em dia a gente está priorizando também as informações aos pais, já que eles que agora durante a quarentena estão nessa linha de frente, né, atuando junto às crianças. Respondendo a pergunta da Amanda antes, né, que é importantíssimo, a gente está tentando preparar esse adulto para que ele possa aproveitar esse momento e ajudar o filho, né? Ajudar a criança no desenvolvimento dela. E o que é mais gostoso é através da brincadeira, a gente consegue ajudar essas crianças. Sim. Certo? A gente pensou em falar hoje o tema sobre o treino do brincar, né? Uhum. Acho que a gente podia começar falando, né, qual que é a importância do brincar, né? Porque às vezes brincar é uma coisa simples que qualquer um faz. Não é bem assim, né? Eu acho é importante você falar isso porque a gente tem que quebrar algumas ideias que tem errôneas, assim, né? Primeiro que o pessoal acha que muita gente acha que brincar é só entretenimento, é só bagunça, é só lazer, né? Mas a gente que é educação sabe que brincar é importantíssimo para o desenvolvimento de qualquer criança, não só das crianças com autismo, tá? Porque brincando que a criança aprende a explorar o mundo, cria suas primeiras relações sociais, organiza suas emoções e principalmente ela desenvolve sua autonomia, né? É brincando que ela aprende dessa forma. Assim, ao contrário das crianças com desenvolvimento típico, as crianças típicas, né? As crianças com autismo não aprendem de maneira natural essas habilidades, né? Isso, e quem é pai de criança com autismo e mãe sabe o quanto a falta dessa habilidade faz ao seu filho, né? Quanto que era importante ele ter essa habilidade de brincar para a interação dessa criança com as demais crianças, para o lazer dela, para muitas outras, para o desenvolvimento de muitas outras habilidades. Sim. É, E será que você poderia falar para a gente se existem, né, comportamentos básicos, né, comportamentos que vêm antes, né, desse brincar que precisa ser ensinado para as crianças? O tempo que eu trabalhei como professor de educação física infantil, eu aprendi bastante sobre o desenvolvimento das crianças, aprendizagem motora, de crianças típicas, né? Isso foi importante para a gente eu conseguir traçar a gente conseguir traçar uma linha base, que é o aceitável no desenvolvimento de uma criança, que é o típico, para a gente conseguir entender um pouco do atípico, né? E como eu disse, as crianças com autismo, ao contrário das crianças com desenvolvimento típico, ela não aprende de maneira natural essa habilidade, a habilidade de brincar, né? Que a habilidade de brincar é um repertório bastante complexo, formado por diversas outras habilidades, né?
e elas têm como base alguns comportamentos. Esses comportamentos de base são pré-requisitos para o ensino dessa habilidade de brincar, para que a criança possa brincar, né? E pré-requisitos para muitas outras habilidades também. Tá? E é importante que a gente priorize no começo o ensino desses comportamentos de base, porque eles são, que a gente fala que eles são pivotais, eles alavancam o desenvolvimento de outras habilidades. Então, por exemplo, eu quero ensinar a criança a chutar uma bola. Eu quero ensinar ela a chutar uma bola. Mas, assim, ela não sabe chutar a bola, mas também não sabe imitar. O que eu priorizo? Eu priorizo a habilidade de imitação, porque imitando, ela consegue aprender a chutar uma bola, né? Por exemplo, eu priorizo o contato visual, porque fazendo contato visual, ela vai aprender diversas outras habilidades, a interação dela com o mundo. Certo? Sim. Assim, esses comportamentos a gente sempre no treino de brincar em etapas, para ficar estruturado. E é lógico que as mães não vão ter expertise do terapeuta ou do professor de para fazer, lógico. Mas assim, facilmente uma mãe consegue aplicar esse treino se ela entender o principal princípio, não, o maior dos princípios da análise do comportamento, que é o princípio do reforço. Se ela entender esse princípio, ela consegue aplicar o treino facilmente. E ela tem uma vantagem com relação aos terapeutas, a mãe e o pai, que ela tem vínculo com a criança já. Ela conhece a criança. Assim, por mais que ela não seja especialista, ninguém é mais, antes ela não ser especialista em autismo, desenvolvimento humano, ninguém é mais especialista no filho do que a própria mãe. Né? A mãe conhece o filho, sabe o que ele gosta, sabe o que ele não gosta, sabe quais são as dificuldades, o que irrita ele, tudo. E isso pode ajudar muito nesse início. Eu acho que é muito interessante você falar isso, porque às vezes aqui as mães que chegam, né, elas vêm com uma angústia muito grande. Ah, meu filho não fala. Essa é a maioria das queixas. E a gente começa os treinos, né, com o contato visual, com a imitação. E a gente explica, né, mas não é algo muito fácil delas entenderem. Você falando isso, aí você tem esse comportamento de base, até mesmo para brincar, né? Inclusive, a gente até Isso, como eu disse, os comportamentos de base não são só base para o brincar, são base para muitas outras coisas, para comportamentos verbais, para habilidades acadêmicas, né? Se a criança aprende a fazer contato visual, aprende pelo nome, faz rastreio visual, ela vai ter muito mais chances de conseguir aprender a escrever, a falar, né? Porque se ela não olha para a pessoa, como é que ela vai aprender a falar? Que a criança com desenvolvimento típico, quando é bebê, ela aprende a falar imitando, né? A mamãe mostra a língua para ela, a criança com desenvolvimento típico responde mostrando a língua, né? Aí a mamãe fala, mamãe, ela olha esses movimentos fonoarticulatórios e aprende a falar mamãe, aos poucos ela vai refinando. Ela começa com mamã, mamã, mamãe, daqui a pouco eu quero mamãe, daqui a pouco não é o papai, e aí fica mais complexo. Aos poucos vai essa habilidade. Só que, como eu disse, as crianças com autismo, elas não aprendem de maneira natural, né? Muitas delas. Tudo que eu for falar aqui é a grande maioria, não quero que seja generalizado totalmente, né? É a grande maioria. E lógico que pode ter crianças autistas que aprenderam de maneira natural também, tá? Esse treino de brincar, a gente prioriza os comportamentos de base, porque e faz etapa por etapa para ensinar comportamento, tá? E reforçar esses comportamentos para que eles se estabeleçam. Mas eu falei do princípio do reforço, que é importante, eu vou explicar um pouquinho do que é reforço para o pessoal entender. O princípio do reforço é você entender que o reforço é algo que acontece logo depois do comportamento da criança, que aumenta a probabilidade desse comportamento se repetir em alguma situação semelhante. Então, por exemplo, e não se aplica só a crianças com autismo, aplica a nós, assim. Por exemplo, hoje de manhã eu acordei e fui na padaria. Comprei um pão de queijo, estava delicioso o pão de queijo. Eu comi o pão de queijo, e naquele momento, na mordida do pão de queijo, aquela sensação gostosa do gosto que eu queria. O que aconteceu nesse momento? O sabor do pão de queijo reforçou o meu comportamento de comprar um pão de queijo naquela padaria. E aumentou a probabilidade de eu voltar naquela padaria e comprar um pão de queijo, né, no dia seguinte. Lógico que não determina que eu vou comprar, mas aumenta a probabilidade, porque reforçou para mim. O gosto foi agradável, né?
Mesma coisa, e esse reforço pode ser natural, como o gosto do pão de queijo, ou pode ser algo que a gente introduz no ambiente, o adulto. Por exemplo, um elogio, uma brincadeira, cócegas, carinho, um brinquedo, isso pode reforçar a dor, né? E a gente consegue ensinar os comportamentos assim, dessa forma, tá? A primeira etapa é a que a gente treina de brincar, e a mais importante delas é aquela primeira, é a relação simples entre duas pessoas, que a gente vai trabalhar, uma brincadeira simples, relação entre duas pessoas, uma mãe e filhinho. A gente utiliza nessa etapa as brincadeiras, aquelas brincadeiras simples que a gente faz com bebês, sabe? Por exemplo, cadê o papai? Achou, ou serrador, né? Ou cócegas. Eu uso como exemplo cócegas porque é bem fácil de entender, porque ninguém consegue brincar cócegas sozinho. Precisa de outra pessoa para a cócega acontecer, né? Então, e a grande maioria das crianças adora cócegas, né? Todas as crianças, até os adultos gostamos. Agora a gente já tem vergonha de falar que gosta. Né? Mas cócegas é agradável, a gente gosta de cócegas. Então, eu vou usar como exemplo, dessa primeira etapa, vamos imaginar uma criança que tem como reforçador cócegas. Ela gosta muito de cócegas e é uma brincadeira favorita dela. Então, o que pode fazer? A gente vai trabalhar com as cócegas as primeiras habilidades, o contato visual, né? E o atender pelo nome. Então, o que tem que fazer? A criança gosta de cócegas, você de maneira incidental, você vai ensinando isso ao longo do dia. Não estou falando para você sentar com a criança e fazer milhões de vezes. Você brinca com o filho ao longo do dia, mas você estrutura esse brincar com o objetivo, né? Então, você está lá, e você senta do lado dela e faz cócegas nela. E ela gosta, lógico. Ela vai gostar, você faz cócegas, brinca de fazer cócegas, e depois você retira, interrompe a brincadeira. O que vai acontecer? A gente sempre, todos os nossos comportamentos só se mantém por causa de um reforçador. E a gente acaba buscando esse reforçador. Isso é uma questão orgânica, tá? É do organismo da criança, de nós mesmos. Então, por isso que funciona tão bem a análise do comportamento para crianças com autismo, porque independe da capacidade cognitiva dela. Tá? Independe da capacidade cognitiva de quem está sendo o objeto de trabalho, né? O estudo. Então, assim, a gente fez as cócegas, interrompe, você começa a condicionar as cócegas ao contato visual e o atender pelo nome. Então, eu falo, João, o João olhou para mim, atendeu pelo nome, olhou nos meus olhos, eu faço cócega de novo. Então, fazendo isso, eu faço uma contingência das cócegas com o comportamento de olhar nos olhos e atender pelo nome. Né? Então, o que acontece? As costas fazem com que esse comportamento de atender pelo nome e olhar nos olhos aumente a probabilidade numa situação no futuro. Então, fazendo isso diversas vezes ao longo do dia, quando eu for chamar o João, aí ele vai olhar para mim. Né? Quando eu tiver conversando uma situação semelhante, a professora chama por ele olha para a professora, uma outra criança chama ele começa a olhar para a criança. E aí ela aumenta a probabilidade dele aprender outras habilidades com aquelas crianças, ou com a professora, ou com os pais, ou com os parentes. Né? Certo? Essa é a primeira das etapas. Ai, que legal. E às vezes o contato visual eles não gostam, né? Eles acabam evitando. E se você começa a parear, por exemplo, com uma coisa que ele gosta, como as cócegas, né? O contato visual começa a se tornar prazeroso para aquela criança, né? E assim, o que você fala é importante. Grande parte nas primeiras vezes, a criança não olhar. Então, o que você faz? Você ajuda fisicamente. Não adianta você ficar gritando, João, 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 várias vezes. Não adianta. Né? Então, o que você faz? Você ajuda fisicamente. Você pode, com delicadeza, virar o rosto dela para você ou entrar na frente dela. Assim, para olhar para você, mesmo que seja breve, o contato visual seja breve, você reforça. Então, o João olhou para mim rapidinho, mas olhou, parabéns, eu encho ele de cócegas de novo. Tá? E aos poucos eu vou conseguindo que esse contato aumente de tempo, né? Aumente o tempo dele. Né? Começa bem breve, depois aos pouquinhos vai aumentando. Tá? Ah, legal. E aí acredito que tem outras etapas, né? Essa é só a primeira, né? Depois a gente vai com aquelas brincadeiras. Nessa primeira a gente aprendeu o contato visual, né? E o atender pelo nome. Se a sua criança já faz, você aliou que a sua criança já faz contato visual, você faça, lógico que tem que brincar com seu filho, mas já passa para a próxima etapa, né? A próxima etapa são aquelas brincadeiras mais corporais. Então, que a gente brinca com a criança junto, tá? Nessa etapa, a gente vai
gente vai aprender atenção compartilhada e rastreio visual. São outras habilidades de atenção muito importantes, tá? Primeiro eu vou explicar o que é cada uma delas, né? A atenção compartilhada é a habilidade que a criança tem de alternar a atenção entre um objeto, né? Vamos imaginar aqui entre a minha caneta. Estou conseguindo ver minha caneta aqui? Entre um objeto e o olho da outra pessoa, e os olhos da outra pessoa. Alternar o olhar. Então, alternar a atenção. Então, ela olha para o objeto e olha para mim, porque sabe que eu controlo o objeto, né? Então, a gente faz essa triangulação de olhar. E essa atenção compartilhada, isso é importantíssimo, porque como é que ela vai aprender alguma coisa na lousa que a professora passou, se ela não consegue compartilhar o que a professora está apontando, né? Não fazer essa atenção compartilhada, tá? Essa habilidade é importantíssima. Outra habilidade que é importante que vai trabalhar agora é o rastreio visual. O rastreio visual é a habilidade de seguir com os olhos um objeto ou uma pessoa de interesse. Então, o objeto de interesse é a caneta. A caneta anda, a criança segue com os olhos. Isso parece bobo, mas as crianças com autismo, muitas delas não têm essa habilidade desenvolvida. E esse é o primeiro dos pré-requisitos para aprender a ler. Se você não faz rastreio, você não vai ler nunca. Tá? Então, tem que aprender a rastrear, e aprendendo a rastrear, ela aprender a seguir com os olhos das outras crianças, e pode gerar interesse pelas outras crianças e interesse nessa relação com outras crianças. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos continuar imaginando que a criança gosta bastante de cócegas, né? Ela gosta bastante de cócegas. Eu quero ensinar o rastreio. Então, lembra que eu falei que pode ser um objeto ou uma pessoa, né, que ela tem que rastrear. No caso, ela vai rastrear a minha mão. Então, eu vou fazer as cócegas. João, eu faço as cócegas. Fiz as cosquinhas. Aí eu tiro. E eu começo a condicionar o retorno às cócegas ao rastreio. Então, o que eu faço? Eu posso movimentar a minha mão, ela seguiu com o olhar a minha mão, aí ela ganha. Então, pode ser a Dona Aranha, pode ser o que você acha que a sua criança acha de interessante. Pode ser um fantoche que ela gosta, um animal de pelúcia, né? Um bichinho de pelúcia que ela gosta. Cada criança tem os seus interesses, e o pai sabe muito mais do que a gente. Quais são esses interesses, né? O que gera mais. Mas assim, vamos imaginar que é cócegas, então eu posso movimentar a minha mão. Né? E ela seguiu com os olhos, eu reforço com as cócegas em seguida. E esse reforço tem que ser imediatamente, tá? Para que o organismo dela entenda que foi por causa do rastreio que ela recebeu o reforço, tá? A atenção compartilhada é bem parecido, mas o objeto, no caso a minha mão, ou a caneta, ou a pelúcia, vai estar parado. Então eu fiz as cócegas, ou fiz a brincadeira que a gente que você escolheu para o seu filho, eu retiro o objeto, ou a minha mão, e afasto do meu rosto. Né? Afastando do meu rosto, eu espero que ela afaste do meu rosto. Eu espero que ela olhe para mim e olhe para o objeto e depois volte a olhar para mim. Então ela vai fazer essa triangulação, porque ela sabe que quem controla a minha mão ou o objeto sou eu. E ela quer mais cócegas, então ela vai olhar para mim como pensasse, cadê? Eu quero mais, né? Então ela olhou para mim, olhou para você, reforça aquele comportamento de atenção compartilhada. E assim a gente vai desenvolvendo, a gente já tem as habilidades de atenção, a grande parte delas desenvolvidas, né? Aí a gente vai para a próxima etapa já. Certo? Muito boa essa sua explicação. Acho que a gente podia até combinar com quem está assistindo de tentar fazer com o filho e filmar e mandar para a gente, se Deus quiser. A gente vai orientando. E assim, é importante ressaltar que o momento tem que ser prazeroso, não é para ser nada forçado. Por isso que eu falei que é algo incidental. Você brinca com o seu filho normalmente. Né? Eu brinco com os meus filhos normalmente. Então, no momento de brincadeira, você começa a condicionar isso. E lembra que eu falei de se a criança não fizer o contato, ou não fizer a habilidade que você deseja, você ajuda fisicamente. Não adianta gritando com ela, falando, vai, olha para cá, olha para lá. Não adianta, ajuda fisicamente. O que você faz? Você pode movimentar o rosto dela com delicadeza para ela olhar, né? Ou você pode usar um reforçador mais poderoso ainda. Por exemplo, grande parte das crianças ama o celular, né? Hoje em dia. Então você pode mexer o celular. Ela fez o rastreio, você deixa ela brincar, assistir um vídeo no celular. Certo? Olhou para você, olhou para o celular, ela ganha um pouquinho o celular.
né? Então você está usando coisas que você já faz no dia a dia para ensinar ela algumas habilidades que vão ser importantíssimas na vida dela. É A importante a próxima, gente garantir que ela consiga, né? é Independente importante de qual ou que a gente não. faz essa ajuda. Por isso que a gente faz essa ajuda. É importante que ela sempre acerte, tá? A gente minimiza o erro, ela sempre acerte justamente para que ela tenha acesso ao reforçador. Se ela não acertar, ela não vai ter acesso ao reforçador. E a gente não pode dar o ordem ao reforçador se ela fizer errado. Isso com qualquer habilidade, não só com habilidade de brincar, de habilidades básicas. Tá? A próxima etapa são os jogos de orientação visomotora. Né? É um nome bonito para quebra-cabeça, tá? Mas é muito. Tá? Porque eles começam a ensinar para a criança algumas habilidades acadêmicas e habilidades de concentração, atenção, né? Coordenação motora fina, orientação visomotora. Orientação visomotora nada mais é do que orientar através de um estímulo visual, você orientar normalmente a sua mão ou qualquer parte do seu corpo a fazer um movimento. Então, olhando a pecinha do quebra-cabeça, ela coordena o movimento das mãos para pegar e encaixar, né? Mas é importante que quando a gente for apresentar o quebra-cabeça para as crianças, o jogo de orientação visomotora, o quebra-cabeça para as crianças, é importante que a gente comece sempre pelo quebra-cabeça e um quebra-cabeça simples, justamente para que ela acerte. Né? Um quebra-cabeça de 2 peças, 3 peças, 4 peças, bem simples, para que ela acerte que a gente possa reforçar. Lembra? Ela terminou, você reforça com cócegas, ou dá o celular, ou enche de beijo, ou joga para cima, o que essa criança gosta. Né? Os meus filhos, particularmente, eles adoram que eu jogue eles para cima. E enquanto eu aguento, eu continuo jogando. Os jogos de orientação visomotora, eles têm duas subcategorias. Né? Primeiro tem os estruturados e os sem estrutura. É importante começar com os estruturados. Os estruturados são os quebra-cabeças, que eu falei para você. Porque são estruturados porque só existe uma forma de brincar. Só dá para montar o quebra-cabeça de um jeito. Né? A peça só encaixa daquele jeito. Então fica mais fácil para a criança e evita a frustração. E ela evita que ela comportamentos emocionais adversos, sabe? Que ela não consiga fazer ou que ela faça errado e você não possa reforçar, né? Então, aí depois que ela já aprendeu o quebra-cabeça, você utilizou o personagem, ela gosta muito da Peppa, então vou criar um quebra-cabeça da Peppa. Utiliza um que ela gosta. E depois vai aumentando a dificuldade, vai colocando o quebra-cabeça mais difícil, vai diminuindo a ajuda para ela, entendeu? Você vai ser aquele de ajuda, você pode fazer com ajuda física ou com atraso de ajuda. Então você coloca uma peça, você pega a mãozinha dela e coloca uma pecinha, né? E aos poucos você pode ir retirando, em vez de segurar a mãozinha dela, você segura o punho, segura o cotovelo, depois só fica do ladinho, ou você pode atrasar a ajuda, você coloca a peça e depois qual é a próxima? Em vez de você ajudar imediatamente, você espera uns segundos para dar a oportunidade dela acertar antes de você ajudar e garantir o acerto, entendeu? Foi bem claro isso? Aí depois você pode você vai porque é importante, porque é importante que você vai retirando. Sempre que a gente ensina alguma coisa para a criança, a gente ensina com o intuito de que ela seja autônoma, que ela aprenda que ela faça sozinha depois. Né? Então é importante que toda ajuda que você der para a criança, que você trace um meta, uma estratégia para você retirar depois essa ajuda. Certo? Por isso que é importante a ajuda física. A ajuda física você consegue retirar facilmente. Ajuda verbal, você não consegue. Como é que você vai fazer? João, olha aqui, ó, é aqui. Você vai falar mais baixo, vai falar menos? Não como, né? É muito difícil de retirar a ajuda física depois. E acaba que a criança fica dependente dos seus comandos para fazer a atividade. A ajuda física você consegue retirar aos poucos. Aí a gente vai para a gente, que tem pouco tempo, é importante falar rápido. Já foi 30 minutos. Então, a gente vai para a próxima etapa, que é a próxima parte do jogo estruturado, que é o jogo sem estrutura, que é o famoso Lego, né? O bloco de montar. O jogo que desculpa, travou um pouquinho. É o Lego, blocos de montar, né? Tá. O jogo sem estrutura por quê? Porque Sem não existe estrutura, sem estrutura. É um jogo visomotor sem estrutura, porque ele não tem uma forma única de se brincar, né? Correta, E, assim, né? se você apresentar ele logo de cara, o que vai acontecer? Provavelmente a criança vai brincar de maneira estereotipada. O que é? Ela vai fazer uma mesma brincadeira repetida e sem função. Ela vai catalogar, vai separar os vermelhos, os azuis, ou vai separar os pequenininhos, os grandes, ou vai fazer uma fila com as pecinhas. Não vai brincar de maneira funcional como as outras crianças, faz de com, né? E
porque essa habilidade de faz de conta é muito difícil das crianças, para a grande maioria das crianças com TEA. Então, o que a gente pode fazer? Eu aconselho sempre, quando você vai apresentar o bloco de montar, observa que o irmão brinca, o irmão brinca com o bloco de montar, ele monta uma casinha, ou ele monta um carrinho, ou ele monta um avião, e ensina o seu irmãozinho da criança monta um avião, ensina ela a montar um avião, porque vai aumentar a chance dele interagir com o irmão, interagir com o coleguinha, né, com o primo. Tá? Então, se para montar um avião ele precisa de 4 pecinhas, uma cruzando com a outra e depois 2 na ponta, você só apresenta aquelas 4 pecinhas no começo. Você apresenta as 4 pecinhas e dá um modelo para ele. Então, você ensina para ele como se faz. A gente monta assim, põe as 2 pecinhas na ponta e a gente vai lá. Depois você brinca de maneira adequada com o aviãozinho. Então, capricha nas onomatopeias, de maneira bem teatral mesmo, para chamar bastante atenção, e depois dá as peças necessárias para ele fazer. Provavelmente ele não vai fazer de cara, né? Então você ajuda fisicamente ele a montar, e depois pega na mãozinha dele e ensina como se brinca. Tudo com habilidade de imitação. É importante a gente sempre ter na nossa cabeça, né, que a gente precisa, quando a gente vai propor uma brincadeira, tentar pensar, né, como eu posso facilitar para que ele acerte, né? Então, como você falou, diminuir, entregar só as peças que ele vai usar, porque aí eu já facilito aquilo para ele, e isso garante com que ele acerte, isso seja reforçador e ele consiga fazer outras vezes, né? E aí eu vou diminuir um pouco a minha. Você vai atrasando a ajuda ou diminuindo. Sim, às vezes fica meio baixo, meio alto, mas tá dando para escutar. Então tá, porque deu uma travada aqui no seu rosto para mim. Então, aí você vai tirando essa ajuda aos poucos, né? Aí você já vai introduzindo, além das habilidades acadêmicas de coordenação motora fina, você vai introduzindo faz de conta aos poucos, né? Então aí você ensina um aviãozinho, depois você ensina como você brinca de carrinho, como ter uma casinha, um castelo, e você faz de conta, né? E dá um modelo para ele de como faz. Mas é importante isso. Para a criança, muitas das crianças não vão ter muito interesse nisso. E por isso é importante que a gente faça de maneira bem teatral, capricha na entonação, capricha nas onomatopeias, tá? Para facilitar e que ele tenha interesse nessa atividade e facilite o aprendizado. Certo? Sim. Aí a gente entra na outra etapa, e essa eu acho que, para mim, particularmente, é a mais difícil, que é a etapa do brincadeira de faz de conta. A gente já introduziu com o bloco de montar, né? Mas a brincadeira de faz de conta eu acho extremamente difícil para as crianças para a grande maioria das crianças com autismo, porque faz de conta nada mais é do que imitar, né? É imitar um adulto ou imitar um personagem que você gosta, reproduzindo isso que você viu numa brincadeira. E como eu já disse, as crianças com autismo, grande parte delas tem dificuldade na habilidade de imitação e tem também pouco interesse pela vida das outras pessoas, pelo que as outras pessoas estão fazendo. Muitas delas não aprendem a imitar. E esse ensino tem que ser estruturado também, tá? Então a gente pode usar para ensinar o faz de conta. Primeiro a gente sempre começa com o objeto de interesse da criança. A Ari, ela adora brincar com essa boneca, ela fica com essa boneca o tempo todo. Então, a gente, para ensinar ela a fazer de conta, vamos usar a boneca, que já vai ajudar ela a se manter engajada na brincadeira, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos imaginar que você pegou a boneca, tá? E ajudou a ensinar a dar comidinha para a boneca. Vamos fazer de conta dando comidinha para a boneca, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pega o garfinho, vamos lá, e você dá um modelo para ela. Você para e pensa, a boneca está com fome, ela quer comer. Você está com fome? Você pode fazer a vozinha da boneca, eu estou com fome, mamãe. E você pega a colher e fala, olha, vamos comer então. Tá gostoso. Muito bom. Você faz as onomatopeias. E tudo para chamar a atenção da criança para aquilo lá. E depois o que você faz? Você dá a boneca e a colher para ela. Você deu um modelo. E agora a Maria que vai dar comidinha para a boneca. Aí você pega na mãozinha dela e faz. No começo você faz tudo por ela, dá ajuda física para ela. Mas é importante que ela faça. Então você pega na mão dela segurando a colher, pega na mão dela segurando a boneca e faz o movimento, faz as onomatopeias. Aos poucos você vai, como eu falei, você vai atrasando essas ajudas. Então atrasa a onomatopeia para ver se ela faz. Né? Então,
Se você dá uma coisa, você atrasa e vê, talvez ela faça né? Aí você já, parabéns, é assim mesmo, que delícia, você reforça aquele comportamento para que aumente a probabilidade dele se repetir no futuro. Certo? E assim a gente vai ensinando a fazer de conta, da comidinha, a dirigir um carro imaginário, a fingir que é o super-homem, qualquer outra coisa. Certo? Que a criança tem interesse. E depois a gente entra na última das etapas, que é importantíssima, que é o brincar junto, a brincadeira compartilhada. Tá? Que isso é um grande desafio, né? E a gente vê na escola também, principalmente na escola, os professores muitas vezes martelando em ensinar alguns esportes ou ensinar uma brincadeira super complexa para uma criança com autismo, sendo que ela não faz nem as brincadeiras mais simples, né? Então a gente começa Sim. com uma brincadeira bem simples. Tem alguns jogos já de nome tradicionais que eu uso bastante, que são os jogos de causa e efeito. Tá? Por exemplo, que a criança faz alguma coisa e de repente algo inesperado acontece e isso não é reforçador para a criança. Por exemplo, o jogo do Pula Pirata, todo mundo conhece, né? Aquele jogo do Pula Pirata. Um barrilzinho que vai enfiando as espadas. Então, com esse jogo, ou aquele jogo da batatinha frita, que vai retirando as batatinhas e de repente todas as batatas. Isso normalmente é reforçador e é divertido para a criança. E com esse treino, a gente vai ensinar as primeiras habilidades sociais, para que ela consiga brincar com outra pessoa. A primeira delas, as primeiras delas, a mais importante, é o esperar a sua vez, e a troca de turno. É a troca de turno, entender que existe a vez do outro e existe a minha vez. Né? Porque assim, a gente vai ter dificuldade, muitas vezes, fica com muita dificuldade para engajar a criança na brincadeira. Né? Ela gostar. Depois que ela gosta, ela não deixa mais ninguém brincar. Né? É só ela. É meu, sou eu que brinco, porque ela não tem essa habilidade desenvolvida ainda. Então a gente começa... eu falei dos brinquedos do Pula Pirata ou do Batatinha, mas pode ser qualquer coisa que a criança gosta, para você ensinar a troca de turno e esperar. Lá em casa, eu utilizei eu tenho uma rede lá na minha varanda, meus filhos adoram a rede. Se eles gostam da rede, o que eu posso ensinar? Troca de turno com a rede. Então, agora é sua vez. Agora é minha vez. Aí ele sai e espera. Você utiliza algo que ele gosta muito. Ele gosta muito de celular, você pode usar. Você vai brincar com o celular, daqui a pouco é o papai. Terminou, acabou o tempo, agora é minha vez. Você vai espernear no começo, mas é importante que ele vai fazer birra, enquanto você não ceda. E comece com pouco tempo. Então, eu vou ficar 30 segundos só com o celular aqui, ele vai lá, aí ele terminou, agora é sua vez. Aí entrega para ele o celular. Mesma coisa no jogo do Pula Pirata. Vou enfiar a espadinha, agora é sua vez, Joãozinho. Aí o Joãozinho vai lá, enfia a espadinha, agora é minha vez, é a vez do papai. Eu coloco a espadinha até que explode, a gente é reforçado, a gente, parabéns, olha que legal. O pirata pulou, você descreve aquilo que aconteceu, tá? E a gente começa de novo. Tá? Essas brincadeiras são legais, porque normalmente elas não têm vencedor ou perdedor, né? Todo mundo se diverte. E isso evita comportamentos emocionais adversos, negativos, né? Que a criança chora, que a criança porque perdeu, porque ganhou, porque isso daí é um pouco mais complexo, é mais parente que a gente vai ensinar. Tá? E é importante que você comece só você e a criança primeiro. Por quê? Porque você é previsível. Né? Se você introduzir outra criança, a outra criança é imprevisível. Né? Então, começa você e ela, até que a sua criança tenha respostas adequadas, o suficiente para que você produza outra criança. E escolhe muito bem quem vai ser essa primeira criança que vai ser introduzida. Então, por exemplo, se ela tem um irmão mais velho, você explica para essa criança, irmão mais velho, que está brincando para ensinar o Joãozinho como se brinca. Tá? Não é para ele tirar sarro, para ele ficar bravo, para ele fazer qualquer coisa que seja inesperada, possa atrapalhar aquilo. Entendeu? É como se ele fosse ainda café com leite, entendeu? Ele está aprendendo como se faz. E depois que ele aprendeu, a gente depois vai introduzindo outras crianças, depois você pode parar de mediar essa relação, colocar só o irmão mais velho e ele, né? E aos poucos você vai retirando essa ajuda e essa mediação da brincadeira. É importante isso porque muitas vezes a gente vê muitos pais que a gente evita a frustração do pai e frustração da criança. Muitas vezes a gente vê pai assim, eu quero jogar futebol com meu filho e ele não joga, eu quero brincar de pega-pega com meu filho, ele não brinca ainda. Sabe? São brincadeiras que exigem um repertório muito mais complexo. Tá? E muitas vezes o que acontece? Como ele não brinca, gera frustração em você, não força o seu comportamento
de tentar brincar, né? E acaba que você vai parando aos poucos de brincar, porque você não foi reforçado pelo que você queria, né? E da mesma forma, como ele erra, ele não é reforçado, né? E acaba que ele para de gostar, ele não gosta daquela brincadeira, ele acaba ficando uma brincadeira, como é que eu posso dizer, punitiva, assim, que não atrai a ele, que ele não gosta de fazer, certo? Então é importante a gente começar pelo começo, o que é mais simples. Ficou bem E claro? aí ficou bem claro, assim, você explicando, né, que antes de fazer algumas brincadeiras que são muito comuns, existem uns pré-requisitos antes, né? E que a gente precisa tentar prestar atenção na nossa criança e ver aonde ela tá, né? Para a gente poder ensiná-la. E sempre devagar, né? Sempre tornando tudo muito prazeroso para ela e garantindo que ela sempre acerte, né? Teve Isso. uma mãe aqui que falou: eu tenho uma grande dificuldade para pedir para ele esperar, né? E aí essa brincadeira aí, né, da troca de turnos, talvez ainda seja um pouquinho complicada, né? Talvez teria que fazer um treino antes, né, para ele Então, entender a espera, para ele entender né? essa espécie, é importante que ela utilize um reforçador muito poderoso, algo que ele goste muito, que aumente a probabilidade dele esperar. Então, ele gosta muito do celular. Então, você deixa ele um pouquinho do celular, depois a sua vez. Mas a sua vez, no começo, vai ser poucos segundos. Ele vai esperar Sim, primeiro 5 segundos, e um segundo. depois que ele terminou, parabéns, você esperou. Aí você entrega o celular para ele, enche ele de carinho e deixa ele brincar com o celular. E depois você retira de novo. E assim, aos poucos, ao longo dos dias, você vai aumentando de 30 segundos para 1 minuto para 5 minutos, para 2 minutos, para 5 minutos, até que ele tenha o aceitável. Sabe? Nenhuma criança fica esperando o celular mais de 10 minutos. Criança, então, assim, não exija dele uma coisa absurda, que nem exigir uma criança de 4 anos que se mantenha sentada por muito tempo, não é aceitável. O tolerável, uma criança que tolera ficar sentada uns 10 minutos, né? É pouca coisa. E se ele aproximar do que esse comportamento típico, é o que a gente quer, né? Que ele consiga esperar um pouco, que ele consiga esperar, por exemplo, na recepção de um dentista, que ele consiga esperar sentado no ônibus, esperar, sabe, esperar sentado a vez dele numa brincadeira de educação física, né? Isso tudo parte de um começo bem estruturado, para depois ele possa generalizar essa habilidade que ele aprendeu nas situações do cotidiano dele. Certo? Sim. Já estamos com 45 minutos. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. A Andrea e a Amanda estão respondendo as várias perguntas que fizeram. A gente não vai conseguir ler todas, né? Teve uma mãe que falou assim que o filho dela só gosta da bola. Como é que ela faz para Ele gostar de outra coisa. outra coisa? Então, existe um princípio que é o princípio de transferência de estímulos. Tá? É quando duas coisas são apresentadas ao mesmo tempo para a criança, uma coisa começa a tomar valor da outra. Então, por exemplo, ele gosta muito da bola. Então, sempre que quem dá a bola para ele for a mãe, aos poucos ele vai começar a gostar de brincar com a mãe, né? Mesmo que sem a bola. A mãe começa a tomar valor da bola, ou o irmãozinho, ou o amiguinho. Sempre a pessoa que apresenta o que ele gosta vai tomando esse valor, né? Ou você apresenta a bola e, ao mesmo tempo, apresenta um jogo para ele fazer com a bola, por exemplo. Ele apresenta ele um jogo de um chute a gol ou uma cesta para ele lançar na cesta. Aos poucos, esse jogo de lançar na cesta ou de chutar no gol vai tomando aquele valor que ele tem com a bola, né? Então, é sempre tudo que a gente gosta é uma relação de transferência de estímulos, né? A gente gosta de ler, por exemplo, se eu gosto de ler hoje em dia, porque quando eu era criança, minha mãe lia para mim, né? Ou situações que eu li foram muito prazerosas, ou pessoas que eu gostava muito ler para mim. Então, o valor que essas pessoas tinham na minha vida, eu passei a habilidade de ler, né? Então, por isso que hoje ler é forçador para mim, entendeu? Assim, essa relação de tudo na nossa vida. Ai, foi muito legal o nosso bate-papo. Teve bastante gente assistindo. Acho que foi a live que a gente mais conseguiu
a audiência. Ficaram entre 40 e 35 pessoas, né? Foi bem legal. Eu vou pedir primeiro, né, agradecer a sua participação. Muito obrigada. Vamos pensar em mais temas para a gente fazer juntos, né? E eu queria pedir para quem assistiu mandar um oi no WhatsApp e avisar que assistiu a live para a gente poder registrar a produção, né? Porque nessa pandemia a gente está conseguindo fazer os nossos momentos só à distância, né? E aí, quem puder, por favor, manda mensagem no WhatsApp. Acho que a Amanda vai colocar o número do WhatsApp aí. Já colocou? Deixa eu só dar uma palavrinha. Eu acho que a gente tem que aproveitar, nós que somos pais, né, temos que aproveitar esse momento de quarentena, né, para tirar um lado bom disso tudo que está acontecendo, que é muito difícil, que estão acontecendo muitas coisas ruins, mas um lado bom disso é que a gente está tendo a oportunidade de conhecer realmente nosso filho, né? E se a gente se atentar bem, ele com certeza vai surpreender. Vai surpreender você como mãe, né? Com as coisas que ele sabe fazer, com as coisas que ele gosta. E vai te surpreender, porque muitas vezes a gente acabava virando só o motorista do filho, né? Leva para terapia, leva para escola, e acaba ficando pouco tempo com ele de maneira assim, ociosa, nós e ele brincando. Né? E agora a gente está tendo tempo para isso, a gente podia aproveitar essa oportunidade. E também deixar aqui o recado de que nós da Divisão de Educação Especial, da SEDUC, a gente está à disposição para ajudar, para orientar. Tá? A gente mudou um pouco o formato do nosso serviço por causa da quarentena, né? Mas a gente está orientando os professores. Então, se seu filho com autismo ou qualquer outra deficiência está tendo alguma dificuldade na plataforma da SEDUC de atividades online, você repassa essa dificuldade para a professora. A professora vai falar com a gente. Sou eu e mais 10 meninas, tá? Somos todos ATPs divididos por todas as escolas da Praia Grande, tá? A gente está aí para orientar, para ajudar e para tornar esse ensino online inclusivo, tá? Crianças que precisam de estimulação receberem a estimulação durante a quarentena. Crianças que precisam de certa habilidade desenvolverem essas habilidades, tá? Para que quando a gente tiver o retorno, a gente não tenha um regresso no aprendizado, sabe? Para que as crianças não apresentem tantas dificuldades no retorno. Provavelmente vai ser difícil, né? Retornar depois a rotina normal. Tá? Esse é o meu recado. Eu fiquei muito feliz de estar participando. Eu espero que eu tenha ajudado bastante. Nossa, ajudou bastante. Muito mesmo. Eu convido todo mundo a essa live e vai no meu YouTube depois, tá? E lá na minha página do YouTube tem muitos outros vídeos com atividades para crianças com autismo. Sim. Tem vídeo de aula, tem brincadeiras, tem muitas atividades para autismo. E tem também na minha página no Facebook, que é prof.alexandre Melo, tá? E a página do Instagram que vocês estão aqui. Tem muita atividade bacana lá, que vocês podem usar como sugestão. Isso. Muito obrigada a todo mundo que participou. Não esqueçam de avisar a gente, tá? No WhatsApp. A Amanda colocou aí o número, mas se alguém não pegou, na página do meu Instagram tem uma publicação lá que eu coloquei o número do WhatsApp, tá bom, gente? E é isso. Obrigada, professor. E obrigado. A gente vai estar